Conversas silenciosas, deliberações privadas e agora uma decisão que provocou ondas de choque pela América do Norte. O Canadá, um dos amigos mais próximos dos Estados Unidos, está pronto para retaliar de maneiras que podem alterar o jogo para a economia dos Extrêmes-Orient por décadas. O comércio entre esses dois vizinhos tem sido uma fonte de estabilidade. No entanto, uma tempestade tem se formado nos bastidores e as ações recentes do Canadá podem alterar sua relação. Isso não é simplesmente uma disputa bilateral. Bilhões de dólares em comércio estão em jogo e as repercussões econômicas devem se espalhar globalmente. Este é um confronto econômico com o poder de mudar setores e destinos. O que o Canadá está planejando e por que as indústrias dos Poiinhai estão tão preocupadas? Vamos analisar tudo. As sementes dessa batalha foram plantadas há anos, mas as recentes ameaças de tarifas de Washington empurraram o Canadá para o limite. Fontes próximas às autoridades canadenses admitem que, por trás das portas fechadas, eles têm desenvolvido um amplo plano de represália. Isso é mais do que simplesmente impostos sobre aço e alumínio. É algo significativamente maior. Os Estados Unidos impuseram ou ameaçaram tarifas sobre produtos canadenses, desde produtos florestais até agrícolas, alegando desequilíbrios comerciais e protecionismo. O Canadá vê isso como um ataque à sua economia e soberania. A estratégia de represália do Canadá é ampla e de longo alcance. Ela envolve focar em áreas centrais da economia dos Iomutроino, como agricultura, manufatura e produtos de consumo. Relatórios iniciais indicam que as autoridades canadenses estão considerando tarifas sobre carros, suco de laranja e até itens icônicos americanos, como o bourbon. Essas não são seleções aleatórias, são ações deliberadas projetadas para prejudicar indústrias em estados-chave. A mensagem é clara: o Canadá não está apenas reagindo, está intencionalmente contra-atacando em áreas onde causará o maior dano. O comércio entre os Estados Unidos e o Canadá é significativo. Somente em 2023, os dois países comercializaram produtos e serviços no valor de mais de 800 bilhões de dólares. O Canadá é o maior mercado de exportação para os produtos americanos, enquanto os Estados Unidos são o principal parceiro comercial do Canadá. No entanto, esses dados são mais do que simples estatísticas. Eles simbolizam empregos, meios de subsistência em indústrias inteiras. Se a resposta do Canadá for efetiva, as exportações dos Poiinhai podem sofrer um impacto de bilhões de dólares, com efeitos em cadeia nas redes de suprimento e nas economias locais. Os líderes canadenses estão pensando em mais do que apenas na economia? Estão pensando na política. Eles estão enviando uma mensagem aos oficiais do Extrêmes-Orient ao focar em setores em estados como Michigan, Flórida e Kentucky. As disputas comerciais têm ramificações políticas reais. Este é um grande risco para o Canadá, mas também é sobre autopreservação. Ao se manter firme, demonstram ao mundo e ao seu próprio povo que não serão intimidados por seu maior parceiro comercial. Para os fabricantes americanos, o plano do Canadá é um pesadelo. Tarifas sobre automóveis podem disruptar as cadeias de suprimento interconectadas que têm sido a base da manufatura norte-americana. Os agricultores também estão preparados para o impacto. O Canadá é um grande importador de produtos agrícolas dos Imperial e tarifas retaliatórias sobre milho, soja e suco de laranja podem devastar áreas rurais que já estão lutando com o aumento dos custos e a competição global. E isso não se limita a grandes indústrias. Pequenas empresas que dependem do comércio internacional também estão em risco. Embora o Canadá tenha uma população e um PIB menores, compensa isso no comércio. Como principal fornecedora de energia dos Estados Unidos, tem influência em áreas cruciais como petróleo, gás e eletricidade. Se o desacordo se intensificar, o Canadá pode restringir os envios de energia para os Estados Unidos, criando ondas de choque nos mercados de energia americanos. Com o inverno a pleno vapor, tal medida poderia criar problemas significativos tanto para consumidores quanto para empresas. Esta não é a primeira disputa comercial do Canadá com os Estados Unidos.
Em 2018, em meio a um conflito tarifário semelhante, o Canadá impôs tarifas retaliatórias sobre aço, alumínio e outras importações americanas. O resultado foi que os fabricantes e agricultores dos Estados Unidos sofreram e a indignação pública levou a uma solução. O Canadá agora está usando sua experiência para desenvolver uma resposta ainda mais estratégica. Descobriram o que funciona e estão dispostos a ir mais longe, se necessário. O acordo USMCA, Acordo Estados Unidos, México, Canadá, tinha a intenção de restaurar a estabilidade ao comércio norte-americano. No entanto, o conflito mais recente está testando suas limitações. Se o Canadá prosseguir com sua represália, pode enfrentar desafios legais no processo de resolução de disputas do USMCA. Incentivar outros países a adotar uma posição mais assertiva contra a política comercial americana, enquanto os mercados globais se preparam para possíveis interrupções. Uma guerra comercial total entre os Estados Unidos e o Canadá pode ter sérias consequências para as redes de suprimentos globais, os preços das commodities e a confiança dos investidores. Embora o conflito comercial se concentre em tarifas e commodities convencionais, o Canadá está discretamente utilizando seus enormes estoques de minerais essenciais. Baterias, veículos elétricos e tecnologias de energia renovável dependem de minerais que variam de cobalto a níquel. O Canadá tem sido historicamente um exportador-chave desses minerais para os Estados Unidos, mas fontes indicam que eles estão reconsiderando as regulamentações de exportação. Se o Canadá decidir restringir o fluxo de minerais vitais para os Estados Unidos ou redirecionar seu fornecimento para outros países, como a China, as empresas americanas podem ser forçadas a buscar fornecedores alternativos. Essa mudança não afetaria apenas os negócios automobilísticos e de tecnologia, mas também poderia dificultar a transição de energia renovável dos Estados Unidos, que é um componente-chave de seu plano de competitividade global. Enquanto as economias nacionais costumam ser o foco da atenção, conflitos comerciais como esse afetam desproporcionalmente as áreas fronteiriças. Estados como Michigan, Nova York e Washington dependem substancialmente do comércio transfronteiriço com o Canadá. Indústrias agrícolas e industriais têm fortes relações com fornecedores e clientes canadenses. Se o Canadá impor tarifas retaliatórias, esses estados podem enfrentar demissões, fechamentos de fábricas e diminuição da atividade econômica. Por exemplo, Michigan sozinha enviou mais de 23 bilhões de dólares em commodities para o Canadá no mínimo. Ano passado, com o Canadá mirando os automóveis e peças fabricadas nos Estados Unidos, as repercussões podem prejudicar economias locais que dependem desses negócios. O Canadá é o maior fornecedor estrangeiro de petróleo e gás para os Estados Unidos. Além das tarifas, alguns analistas acreditam que o Canadá possa usar a energia como uma ferramenta de negociação na questão dos gasodutos, exportações de energia e remessas de petróleo. Todos esses serviços fornecem recursos vitais para regiões dos Estados Unidos, particularmente no norte. Embora o Canadá não tenha oficialmente ameaçado limitar o fornecimento de energia, a mera perspectiva pode causar ondas de choque nos mercados de energia, resultando em aumentos de preços e escassez. Isso aumentaria a pressão sobre os Estados Unidos para concluir o conflito comercial rapidamente. As interrupções do fornecimento de energia podem até afetar a confiança do consumidor e a inflação, gerando um efeito dominó na economia. O Canadá não está agindo sozinho nessa disputa comercial. Está buscando apoio de organismos internacionais de comércio, como a Organização Mundial do Comércio, OMC. Ao apresentar as tarifas dos Innova and the One como violações dos acordos comerciais, o Canadá deseja aumentar a oposição mundial à política comercial americana. Essa técnica é mais do que simbólica. Se o Canadá conseguir levar a questão à OMC e prevalecer, poderá aplicar severas sanções com apoio internacional. Isso isolaria os Estados Unidos diplomaticamente e poderia levar a ações semelhantes de outros países, o que prejudicaria ainda mais seus laços econômicos globais.
Além da retaliação, essa questão levanta preocupações sobre o futuro do comércio na América do Norte. O Canadá e o México poderiam fortalecer suas relações econômicas como um contrapeso aos Estados Unidos. Ambos os países enfrentaram ameaças de tarifas de Washington nos últimos anos e a experiência compartilhada pode levá-los a uma colaboração mais estreita. Uma parceria comercial mais forte entre Canadá e México poderia reduzir a dependência dos Estados Unidos e abrir novas avenidas para o crescimento econômico fora da influência dos Ipro-MIA. Isso marcaria uma mudança dramática na dinâmica do comércio na América do Norte, trazendo novos problemas para os Estados Unidos, que tentam preservar sua posição dominante na região. Até agora, as autoridades dos Estados Unidos têm ignorado as ambições do Canadá, mas nos bastidores há preocupações de que tarifas retaliatórias possam desencadear retaliações, exacerbando o conflito. No entanto, os Estados Unidos reconhecem que não podem se dar ao luxo de alienar completamente o Canadá. O Canadá, como seu maior parceiro econômico e amigo crucial, é essencial demais para ser ignorado. Esse delicado ato de equilíbrio influenciará as fases subsequentes desse confronto de alto risco. As próximas semanas serão decisivas. O Canadá está elaborando sua estratégia retaliatória e os Estados Unidos precisam decidir se irão escalar o conflito ou recuar. Por enquanto, o futuro é incerto, mas uma coisa é clara: esta não é apenas mais uma batalha comercial,